tá? E essa reflexão faz com que eu não tenha pressa em entender ou argumentar com você. Faz com que eu reflita sobre o que você está falando. É isso, e não só na relação afetiva, né, assim, homem Não, mulher, qualquer relação, qualquer relação. qualquer relação. Acho que um dos grandes problemas, não só nas empresas, mas nas relações humanas, né, em geral, é o tema da comunicação. Eu acho que isso todo mundo concorda, né, assim, Que comunicação é essa? que comunicação é essa? E, assim como ela traz possibilidades de encontro, ela traz muitas possibilidades de desencontros, conflitos. E quando falo em comunicação, ter aquele, né, tradicional esquema A passando para B, que tem um feedback. Isso, assim, como esquema é fácil, mas no dia a dia a gente sabe que é muito difícil. Esse é um tema que eu trabalho, inclusive, né, em empresas, que é como as pessoas, como é que a comunicação está nessa empresa. Tem até um exercício que eu faço quando eu faço workshop em empresas, para as pessoas representarem metaforicamente a comunicação lá. Parece de tudo. E aí, como é anônimo, porque as pessoas, né, fazem, aí eu coloco no painel e não tem, ninguém fala assim, ah, se é B, se é C. Fica um grande painel com as metáforas da comunicação, parece de tudo. Né? Desde uma espiral, desde telefone sem fio, desde bomba, desde duas árvores, né, que não se comunicam. Então, a comunicação é realmente um tema muito sensível nas relações humanas, acredito que na clínica também. Principalmente. Principalmente. Como é que tem aparecido a comunicação, esse tema das comunicações aí na clínica? Dificuldade de dialogar. Então, eu acho que a gente precisa voltar a falar então de o que que é, qual a diferença, né, entre escutar e ouvir, Isso. né? Eu posso até ouvir o que você fala, Uhum. mas como é aquilo que você fala, que escuta é essa, que eu me permito, me influenciar, me colocar no seu lugar daquilo que você fala, né? Então, que troca é essa que exige de mim uma presença? Exige de mim eu estar presente e escutar o que você fala, não de uma maneira passiva, mas de uma maneira reflexiva, tá? E essa reflexão faz com que eu não tenha pressa em entender ou argumentar com você. Faz com que eu reflita sobre o que você está falando. É isso, e não só na relação afetiva, né, assim, homem e Não, mulher, qualquer relação, qualquer relação. qualquer relação. É pai, filho, Na né, empresa, empresa, é muito difícil mesmo, né. é. Escutar Porque é difícil. normalmente você está num diálogo, principalmente se existe conflito, se existe uma tensão, a tendência é você se dispor, né, Disponibilizar? disponibilizar de muitos argumentos para combater o que o outro fala. Porque na relação, só um está certo. Então tem essa lógica. Se eu estou certa, logo você tem que estar errado, Isso. né? E o inverso também é verdadeiro. Se você está certo, logo eu estou errado. Então, como é que a gente dribla essa lógica, né? E passa a ter diálogo? Então, não é quem ganha na argumentação. E outra questão que eu acho, independente do contexto, é você abrir mão de convencer o outro do seu ponto de vista, Isso. né? Um diálogo não é um convencimento sobre o seu ponto de vista, convencimento do outro para que o outro reafirme o seu posicionamento, mas é algo que acontece entre eu e você e que a gente pode, de repente, criar uma terceira coisa, que não é nem o que eu quero, nem o que você deseja, mas a gente pode criar juntos uma outra questão, uma outra saída. Perceber outras possibilidades, Outras né. possibilidades. Hã? Não, muito interessante o que você está trazendo, e acho que também tem aí um ponto que é importante, que é a predisposição das pessoas, né. Você trouxe, e aí eu também quero, embarcar um pouco nisso, trazendo uma perspectiva das organizações, que é o quanto as pessoas se veem, né, se permitindo realmente escutar o outro e sair de uma posição, por exemplo, se é gerente, se é um supervisor, né, culturalmente falando, existe aquela ideia que o gerente tem que dar a resposta certa. O gerente tem que decidir agora. Então ele é aquela pessoa, ele ou ela é a pessoa que resolve imediatamente. E a gente sabe que
né, nem sempre isso acontece. E aí que entra o papel da escuta, né, o papel de você ver o outro, né? A ideia de que quando eu te escuto, eu te dou importância. Se eu paro para te escutar mesmo e não te ouvir, é porque essa relação é importante. E aí é o que você trouxe, né? Assim, pode acontecer de realmente, num processo de escuta, acontecer a comunicação, ou seja, de ficar comum aqui o que a gente vai fazer, ficar acordado, mas sem uma opressão, né? E que seja um encontro de duas pessoas, né? Aí, de acordo aí com a comunicação. E acho que tem um ponto que é interessante, né? A gente também trazer, que é uma escuta pobre. O que é uma escuta pobre? Pois é. Escuta pobre, assim, é aquelas... muitas vezes a pessoa fica presa numa posição dela. Então, assim, ou porque ela tem mais poder, por exemplo, cargo, ou porque, às vezes, ela tem uma escolaridade maior, ou por uma questão financeira. É como você acabou de trazer, né? A pessoa ela quer vencer o outro. Então, a escuta pobre é quando a pessoa não vê o outro como uma pessoa, um parceiro desse processo. Vê o outro como um competidor. Isso, creio, também acontece bastante nas relações afetivas, né? Principalmente entre casais com conflito. Né? Tem conflito. Como é que aparece isso? Então, nessa história de que você... Às vezes eles estão falando a mesma coisa, né? Ou seja, dois homens, duas mulheres, casal, né? Ampliando não só heterossexual, mas às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, só que usam palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Só que como não tem a escuta, eu entendo que o que o outro está falando é algo absolutamente diferente do que eu estou falando. Então, se eu olho individualmente um conflito, você percebe que ambos têm justificativas muito interessantes. Então, onde é que não existe o encontro, né? Para que não existe uma escuta apreciativa para criar uma solução sobre o problema. Eu acho que passa por você abrir mão de estar certo, mas de entender e ver o outro como um colaborador. Pode ser que você tenha uma coisa muito mais criativa que eu não tenha pensado. Então, essa generosidade, né, de doar-se para aquela relação. Acho que você abrir mão da argumentação de estar certo. E outra coisa super importante é a qualidade da sua presença, porque muitas vezes eu estou tão preocupada em vencer, em colocar o meu ponto de vista, que eu não ouço o que você está falando. Eu já estou pensando na próxima pergunta que eu vou te fazer, ou na próxima colocação. E você está trazendo um ponto que eu acho muito rico, que é da presença, né? Presença, qualidade da presença. A escuta demanda presença. A escuta demanda presença. E muitas vezes, Vitor, quando eu estou, ou se eu estou ouvindo o outro, de repente eu sou capturada pelos meus pensamentos que me levam para outro lugar. Né? Então fica aquele discurso vazio. Isso. Né? Que se transforma o quê? Num monólogo, porque só está fisicamente, mas a presença do outro não está na relação. Como é que você vê isso na empresa? E a gente percebe isso, né? Assim, nas empresas acontece muito de quando a gerente ou o gerente vai falar, ou o dono, o diretor, a diretora, as pessoas ficam muitas vezes não concordando, porque não tem um espaço de diálogo, não tem um espaço de escuta na empresa. E isso faz parte da cultura da empresa. Como é que a cultura vai trazer se aquele espaço é ou não, se tem uma capacidade de escuta ou não? Pelo reforço de que, olha, tal pessoa foi lá, conversou, saiu isso. Poxa, a outra pessoa foi lá, conversou, falou, foi atendida. E o atendido não é fazer o que você quer, é você ser escutada. Porque às vezes a pessoa cada um pode pedir o que quiser, mas você pode pedir algo que a empresa não pode dar, por alguma razão, não é possível, mas você foi escutado. Sim. Né? E realmente escutado. E aí entra naquele ponto que é assim, você foi escutado, você foi reconhecido como alguém que tem uma ideia, que não quer dizer que você vai ser atendido, vai ser aplicado, mas como alguém que é ouvido atentamente. Acho que esse é um espaço muito importante. Isso nas organizações, mas também no dia a dia, nas relações humanas.